If ever I had a feeling. Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Vamos aqui para mais uma aula de história. Na aula de hoje, a gente vai corrigir os exercícios aí, finalizando, fechando o primeiro capítulo de vocês, né? Esse primeiro grande conteúdo, porque o primeiro, segundo reinado, foi mais revisão. Agora a gente vai fechar, vamos encerrar aqui a Primeira República, tá? Nosso próximo conteúdo é a Primeira Guerra Mundial. Conteúdo que todo mundo gosta, né? Todo mundo gosta de estudar a guerra. Mas vamos corrigir aqui, então, pra gente fechar essa Primeira República. Passei alguns exercícios do livro para vocês, né? Textos para vocês responderem aí no caderno de vocês. Vou ler e acompanhar aqui juntinho de vocês essa correção, beleza? Primeiro texto. Leia o texto a seguir e responda as questões no caderno. Foi a vitória do candidato governista Júlio Prestes nas eleições de março de 1930, derrotando a candidatura de Getúlio Vargas, que era apoiada pela Aliança Liberal, que deu início a uma nova rearticulação de forças de oposição que culminou na Revolução de 1930. Os revolucionários de 30 tinham como objetivo comum impedir a posse de Júlio Prestes e derrubar o governo de Washington Luiz. Mas entre eles havia posições distintas quanto ao que isso representava e quais seriam as consequências futuras. Além de derrubar o governo, esses líderes pretendiam reformular o sistema político vigente. Por sua vez, o ex-líder da coluna Prestes, Luiz Carlos Prestes, optou por um caminho mais radical. Crítico da união dos jovens políticos com a dissidência oligárquica, Prestes decidiu não participar da Revolução e lançou seu próprio manifesto revolucionário. Declarava-se socialista e sustentava que a mera troca de homens no poder não atenderia às reais necessidades da população brasileira. Lembra que o Prestes, né, o Luiz Carlos Prestes, foi aí exilado lá para Bolívia e lá ele vai aí beber na fonte aí desse socialismo, tá bom? Intermináveis negociações preliminares retardaram as ações militares dos conspiradores contra o governo de Washington Luiz. Finalmente, em 26 de julho, o inesperado assassinato de João Pessoa, presidente da Paraíba, né, e candidato derrotado a vice-presidência na chapa da Aliança Liberal, e acelerou os preparativos para a deflagração da Revolução. A 3 de outubro, sob liderança civil do gaúcho Getúlio Vargas e sob a chefia militar do tenente-coronel Góes Monteiro, começaram as diversas ações militares. Simultaneamente, deu-se início à Revolução no Rio Grande do Sul, a Revolução em Minas Gerais e a Revolução no Nordeste, os 3 pilares do movimento. Com a ocupação de capitais estratégicas como Porto Alegre, Belo Horizonte e de diversas cidades do Nordeste, e com o deslocamento das forças revolucionárias gaúchas em direção a São Paulo, o presidente Washington Luiz recebeu o ultimato de um grupo de oficiais generais, liderados por Augusto Tasso Fragoso. O grupo exigiu a renúncia do presidente. Diante da sua negativa, os militares determinaram sua prisão e o cerco do Palácio Guanabara, no dia 24 de outubro. A seguir, formou-se a Junta Provisória de Governo, composta pelos generais Tasso Fragoso e João de Deus Mena Barreto, e o almirante Isaías de Noronha. Em virtude do maior peso político que os gaúchos detinham no movimento e sob pressão das forças revolucionárias, a junta finalmente decidiu transmitir o poder a Getúlio Vargas. Em 3 de novembro, chegava ao fim a Primeira República e começava um novo período da história brasileira, com Getúlio Vargas à frente do governo provisório. Certo? Então, vamos aqui às questões. Que acontecimento deu início à Revolução de 1930? É interessante a gente destacar aqui que o que deu o start para o movimento da Revolução de 1930 foi o assassinato aí do João Pessoa, juntamente com a vitória de Júlio Prestes nas eleições de 1929.
tá? Vou colocar aqui uma resposta, uma sugestão, tá? A vitória do candidato governista Júlio Prestes nas eleições de março de 1930, que contrariava os interesses da oligarquia. Número 2. O que os revolucionários pretendiam? Ora, derrubar o governo vigente, tirar o Júlio Prestes e instaurar um novo tipo de governo, né? Modificar aqui a estrutura desse governo. Então, derrubar o governo e reformular o sistema político vigente. Número 3. Que fato instituiu oficialmente o novo governo? O assassinato, né, de João Pessoa, presidente da Paraíba e candidato derrotado à vice-presidência na chapa da Aliança Liberal. Última questão dessa página. Por que a escolha de Getúlio Vargas para a presidência? Devido ao grande peso político do Rio Grande do Sul na época, né? Então, o Getúlio Vargas já tinha uma carreira política estabelecida no Rio Grande do Sul, então já tinha um nome, já tinha ali condições, digamos assim, para assumir uma presidência. Por isso, ele foi escolhido aqui para assumir inicialmente, tá bom? Vamos para a próxima? Os próximos exercícios aqui estão, né, na página 44 e 45. Número 1. O texto a seguir é parte do romance Gabriela, Cravo Canela, do baiano Jorge Amado. Neste trecho, ele descreve um típico coronel da região. Leia-o e depois responda as questões e faça o que se pede. O coronel Ramiro Bastos contemplava tudo aquilo como se fosse propriedade sua. E assim o era um pouco, pois ele e os seus governavam Ilhéus desde muitos anos. Era um velho seco, resistente à idade. Seus olhos pequenos conservavam um brilho de comando, de homem acostumado a dar ordens, sendo um dos grandes fazendeiros da região. Fizera-se chefe político respeitado e temido. O poder viera às suas mãos durante as lutas pela posse da terra. Fora 2 vezes intendente, era agora senador estadual. De 2 em 2 anos mudava o intendente em eleições a bico de pena, mas nada mudava em realidade. Pois quem continuava a mandar era mesmo o coronel Ramiro, cujo retrato de corpo inteiro se podia ver no salão nobre da intendência, onde se realizavam conferências e festas. Amigos incondicionais ou parentes seus revezavam-se no cargo, não moviam uma palha sem sua aprovação. Seu filho, médico de crianças, deputado estadual, deixara fama de bom administrador. Até 1930, intendente era o cargo equivalente a prefeito, né, aqui no dicionário histórico. Eleição a bico de pena é a expressão usada para designar as eleições fraudulentas do período, né, outra expressão. Faz alusão à caneta de pena usada para fraudar documentos eleitorais. Letra A. O romance escrito por Jorge Amado foi inspirado em fatos reais da região de Ilhéus, na Bahia. Como o coronel é descrito no livro, óbvio que aqui não é para vocês descreverem aqui e copiarem um texto, né? Mas uma sugestão aqui de resposta. Um grande proprietário de terras que mandava no local onde morava e sentia-se dono de tudo. Era um chefe político respeitado, temido e poderoso. A típica imagem, né, de um coronel, tá? B. Há características do coronelismo nessa obra? Quais? Sim, acabamos de comentar, inclusive, né? O mandonismo, o clientelismo, o nepotismo e as eleições fraudulentas. O nepotismo, meninos, é quando você coloca os parentes aqui nos cargos, tá? Igual aqui comentou no finalzinho do texto, que ele ficava revezando entre os parentes, mas esses parentes não faziam nada sem consultar eles. Isso é nepotismo, tá bom? Hoje em dia é crime político isso, né? Pela descrição do texto, é possível dizer que o mandonismo do coronel era hereditário? Justifique sua resposta. Sim, né? O texto cita que o coronel contemplava tudo como se fosse sua propriedade, já que sua família governava o local havia anos.
demonstrando que o poder vinha de seus antepassados. O texto cita ainda a continuidade do poder no filho deputado, né? Aqui no finalzinho do texto ele cita isso. Número 2. Explique o fluxograma a seguir sobre o funcionamento da política dos governadores, né? Aqui então tem explicando, mostrando aqui como que acontecia essa política dos governadores. Vou colocar aqui para vocês um resumo, né? Um texto que mostra aí o resumo, a explicação do que seria essa política dos governadores. O fluxograma mostra a estrutura dos poderes durante a República Oligárquica. O governo federal apoiava as oligarquias dominantes nos estados, que, em troca, sustentavam politicamente o presidente da República no Congresso Nacional, controlando, assim, as eleições de deputados federais e senadores, que permaneciam fiéis aos governantes. Dessa forma, os candidatos da oposição dificilmente chegavam a ser eleitos. Na base do poder estavam os coronéis, que exerciam poder sobre a população local para garantir que ela votasse em candidatos que pertenciam às alianças políticas favoráveis a ele. Com isso, nota-se que para que os governadores conseguissem garantir a eleição de deputados favoráveis ao governo federal, dependiam dos coronéis, certo? Então, aqui explicando esse fluxograma aqui dessa política dos governadores. Número 3. Faça uma breve pesquisa em sites, dicionários ou enciclopédias sobre o significado da república e patrimonialismo. Anote os significados no caderno e depois escreva um texto explicando por que nossa república foi, desde o início, patrimonialista. Cite situações atuais que demonstrem a presença do patrimônio na política atual. Na sequência, leia o texto e discuta com colegas e professor. É claro que esse tipo de pesquisa, ainda mais agora, fica mais complicada, né, de ser feita. Seguindo, então, os versos a seguir são da canção Procissão, de Gilberto Gil. Olha lá vai passando a procissão, se arrastando que nem cobra pelo chão. As pessoas que nela vão passando acreditam nas coisas lá do céu. As mulheres cantando tiram versos, os homens escutando tiram o chapéu. Eles vivem penando aqui na terra, esperando o que Jesus prometeu. Com base nos versos e em seus conhecimentos, responda às questões e faça o que se pede. Letra A. Explique a ideia central dos versos. Ora, o trecho, né, a canção tem conotações aí claras às pessoas, né, pobres que viviam ali no sertão, e como era a rotina deles, enfim, uma conotação cristã. Olha só a resposta aqui, uma sugestão, tá? A música fala sobre a religiosidade cristã, principalmente das pessoas que vivem nas regiões mais pobres, no sertão, e têm as condições de vida mais difíceis economicamente, vivem penando aqui na terra. As pessoas buscam na fé a perspectiva de uma vida melhor, mesmo que seja somente depois da morte, né? B. Que relação podemos estabelecer entre a ideia central da música e a realidade da população de Canudos? Ora, a pobreza, né? A influência cristã, por exemplo, também são aspectos aqui que podem se relacionar com Canudos, né? A miséria crônica da população ali daquela região que influencia essa criação lá do Arraial de Monte Belo, enfim, né? Do Arraial de Canudos. Vou colocar aqui na imagem a resposta completa, se vocês quiserem printar para vocês copiarem, é a critério de vocês, não precisa apagar o que vocês fizeram, tá? É só a título de acrescentar mais uma informação para vocês. C. Por que Canudos foi visto como uma ameaça ao poder instituído? Lembra que nós falamos sobre isso? Canudos vai incomodar aí o Estado, a Igreja e os coronéis. O Estado por não aceitar a instalação da República, os coronéis por pegarem os seus trabalhadores e levar para o arraial, né? E a Igreja por eles terem um líder messiânico, tá bom? Vou fazer igual a outra, vou colocar, a resposta é grandinha, então vou colocar aqui para vocês
a imagem dela para que, se vocês quiserem copiar ou tirar print para depois vocês estudarem, tá bom? 5. Reflita sobre as características do cangaço e faça o que se pede. Letra A. Explica os principais aspectos ambientais e sociais, particularmente no que diz respeito à posse de terras. O cangaço tem a ver com um clima árido, né? Com terras pouco férteis, com pouca vegetação, né? A má distribuição dessas terras, né? A concentração de riqueza nas mãos de muitas pessoas, né? De poucas pessoas. Então, o movimento do cangaço tem a ver com isso, tá? Lembra que nós comparamos, inclusive, o cangaço ao episódio, ao personagem Robin Hood, tá bom? Vou falar a letra B e depois eu coloco o print das duas juntas, tá bom? Estabeleça relações entre os aspectos que você registrou no item anterior e a existência do movimento do cangaço. Ora, como nós acabamos de falar, né? Essa questão deles roubarem dos ricos e darem para os pobres, estimulando aqui, tentando, né, de certa forma, contribuir para o fim dessa miséria aqui, desse cangaço, enfim. Vou colocar aqui o print dessas duas questões, né, as respostas, para que, se vocês quiserem copiar. A última questão, para a gente fechar a nossa aula, a última questão, então, para a gente fechar a nossa aula de hoje, é uma questão objetiva. A maior parte do capital aplicado na industrialização brasileira, a partir de 1930, teve origem nos lucros obtidos a partir da exportação de... Muito fácil a questão, né, gente? Café. Apesar de termos outros produtos de exportação, o principal daquele período era o café, tá bom? Espero que vocês tenham entendido. Na próxima aula nós vamos ver aqui, começar a ver a Primeira Guerra Mundial, tá bom? Beijo, até a próxima. Tchau, tchau.